Darcy, eu vou conversar agora com o Eduardo Schmitz. Ele esteve em Cachoeira do Sul nesta semana participando das atividades do SESC alusivas à Semana do Idoso e ele coordena a nível de estado a maturidade ativa do SESC. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, para nós do Sistema FEComércio é uma satisfação estar conversando com vocês, ainda mais sobre um assunto tão interessante, tão importante, que é a questão do envelhecimento populacional e atividades voltadas para idosos. Então a gente gosta de compartilhar um pouco da história de como começou o trabalho com idosos no Brasil, né? O SESC foi pioneiro numa unidade do SESC em São Paulo, onde um grupo de aposentados se reunia para comemorar aniversários, para realizar viagens, com o objetivo de ocupar o tempo livre. E a partir desse primeiro grupo, então, que começou em 1963, a ideia se espalhou por todo o Brasil, né? Em 95 a gente já tinha um trabalho com idosos aqui no SESC também, e em 2003 passamos a chamar essa atividade de Programa SESC Maturidade Ativa. Então são atividades de convivência, atividades físicas, recreativas, culturais, com o grande objetivo de promover o bem-estar para a pessoa idosa. Essa que é a ideia. Cerca de quantos grupos nós temos no estado? Hoje nós temos 51 grupos em 51 cidades do Rio Grande do Sul e atendemos aí 4.200 idosos em todos esses grupos. E além de atividades que possam estar atendendo diretamente o idoso, nós temos uma preocupação também de trazer o envelhecimento populacional a ser discutido pela população, a ser discutido pelas pessoas. Porque a gente sabe que o cenário é esse, né? Que a tendência é que a gente tenha uma proporção cada vez maior de idosos, já é uma realidade muito presente. Então, não basta apenas a gente ganhar mais anos para viver, a gente também precisa se preocupar com a qualidade desses anos. Então, para que a velhice, o envelhecimento seja uma experiência positiva, a gente precisa também discutir sobre isso, né? Como que nós devemos nos comportar e como nós devemos aprender a envelhecer como população. Então, atividades como essa da jornada de longevidade que a gente tem aqui em Cachoeira do Sul são muito importantes para que as pessoas possam estar sensibilizadas para essa questão do envelhecimento e poder a gente aí sim ganhar saúde nesses anos excedentes. Aqui em Cachoeira, Eduardo, o grupo Maturidade Ativa é bastante quisto pela comunidade, faz bastante sucesso onde se apresenta. O pessoal, inclusive, pode conferir aí um insert de algumas imagens das apresentações da Maturidade Ativa. E eu te pergunto, em todo o estado, existe todo esse envolvimento dos grupos, existe toda essa participação dos idosos nesses grupos de convivência? Sim, uma das diretrizes que a gente tem é do envelhecimento ativo. Então a nossa proposta é justamente não apenas que os idosos sejam assistidos nos grupos, né? Que eles possam ir no SESC apenas para receber, não. Mais do que isso, a gente quer dar um espaço para que os idosos possam mostrar os seus talentos e as suas potencialidades. Então, por isso acaba gerando toda essa movimentação, porque na verdade não é nem o SESC que faz. O SESC apenas dá o espaço e direciona para que os idosos possam contribuir com o bem-estar social. A gente precisa disso, que o idoso seja protagonista, o idoso é uma pessoa que tem uma história, toda uma história por trás, uma experiência, um conhecimento, inclusive que outras gerações não têm. Então, aquilo que o idoso pode ajudar, a gente dá espaço para ele ajudar. E a gente procura também integrar as gerações, né? Assim como o idoso tem muito a ensinar, o jovem também tem muito para ensinar para o idoso, com novas tecnologias. Então, toda essa movimentação, eu acredito que ela acontece muito em função dessa proposta, de que os idosos, eles mesmos, possam construir as programações, possam pensar nas atividades, sempre, lógico, com o nosso suporte do SESC. O SESC, na verdade, dá uma motivada e fica na retaguarda, e eles que agem. Exatamente, a gente tem assim, falando das nossas diretrizes, então o envelhecimento ativo é uma delas, outra diretriz, nós são 4. Gerontologia como um tema transversal, justamente para a gente ter, além do trabalho com idosos, espaços para discutir sobre envelhecimento. Uma outra diretriz se chama relações intergeracionais, ou seja, que os grupos de idosos não sejam guetos etários, como se fossem segmentos separados em espaços diferentes. Não, mas a gente acha importante também que as gerações possam ter contatos. Então a gente tem diversas atividades também que integram as gerações. E uma outra diretriz se chama protagonismo do idoso, justamente para pregar essa ideia do idoso poder ser protagonista nas atividades, desenvolver os seus talentos, suas potencialidades. Então, a partir dessas diretrizes é que a gente desenvolve toda a programação.
Eduardo, a questão do idoso hoje em dia é uma nova realidade, um novo momento, né? Porque a população está ficando cada vez mais idosa, né? A perspectiva de vida é cada vez mais alta, né? E eu acho que proporcionar esse tipo de atividade de conforto, consciência e até essa questão de interação do idoso com a comunidade, com as diversas gerações, é o fundamental hoje em dia, né? Sem dúvida, assim, é muito importante assim que o envelhecimento ele esteja atrelado, esteja sendo discutido de forma transversal a várias áreas. Então a gente pega, por exemplo, a questão econômica. À medida que a população envelhece, a gente tem uma questão econômica importante, né? Porque tem mais pessoas aí precisando da sua aposentadoria, que fez jus a vida inteira trabalhando, e ao mesmo tempo a gente tem um número que vai se reduzindo de pessoas que estão contribuindo e a gente precisa achar alternativas. E aí a questão do idoso ser alguém ativo é muito importante para a questão econômica. Por outro lado também, a gente sabe que as doenças crônicas, se a gente for pegar o campo da saúde, por exemplo, as doenças crônicas também são uma preocupação muito grande que estão acometendo aí uma boa parcela dos idosos. Então também precisamos discutir sobre isso e tratar, por exemplo, a questão de hábitos de vida, bons hábitos de exercício, de alimentação, para que o envelhecimento também seja uma experiência saudável. Se a gente pegar a questão da educação, a educação também tem uma interface muito importante com o envelhecimento. Tanto a educação de profissionais para trabalhar com idosos, para que os idosos sejam bem atendidos, quanto a educação da própria população para que possa envelhecer bem. Então o envelhecimento está atrelado, então a gente não pode pensar em envelhecimento só no idoso, a gente tem que pensar em envelhecimento também todas as gerações, que a gente já começa do ponto de vista biológico a envelhecer desde que nós nascemos. Então essa experiência, para que ela seja positiva, ela precisa ser algo com reflexão, com conhecimento. Então a gente precisa ser educado para o próprio envelhecimento. E também tem uma questão cultural, hoje a nossa cultura do corpo, a cultura da estética, que valoriza um corpo tido como ideal, uma cultura muitas vezes doentia também, é uma coisa também a gente pensar e a gente discutir, né, o que realmente o ser humano precisa para ser feliz. Tem até mesmo a filosofia entra no campo dessa discussão, então são várias coisas interessantes para a gente pensar com todas as gerações e é justamente um dos objetivos dessa jornada, a gente trazer essas questões para discutir, não como algo pronto, mas algo para construir com os idosos, com todos os participantes. Eduardo, para a gente finalizar, as pessoas que estão nos assistindo, muitas devem estar pensando, participar desses grupos, maturidade ativa, é possível para qualquer pessoa? É uma coisa acessível? E a gente sabe que era, mas eu gostaria que tu dissesse um pouquinho para o nosso telespectador, até a nível de informação. Claro, o Sistema Ficomércio SESC disponibiliza gratuitamente esse programa para todas as pessoas acima de 60 anos. Não tem nenhum tipo de restrição, ele é aberto tanto para pessoas que pertencem ao comércio, quanto pessoas que são a comunidade em geral. Então é um programa gratuito do SESC. O SESC tem algumas atividades que são pagas com taxas abaixo do valor normal de mercado. Por exemplo, se for fazer uma academia no SESC tem uma taxa que é uma taxa menor do que o valor normal de mercado, mas o programa em si, as atividades de convivência, as oficinas, toda a programação desenvolvida dentro do programa da Maturidade Ativa é completamente gratuito e as pessoas estão convidadas a conhecer. Aqui em Cachoeira do Sul a gente aproveita para dizer como estou aqui, que é um dos trabalhos de referência no estado, é um trabalho muito bem feito, uma programação muito rica, todos os dias tem opção para os idosos aqui em Cachoeira do Sul, um trabalho social muito forte, um grupo que faz muita ação social, né, um grupo que não olha só para dentro dele, então os idosos do grupo aqui de Cachoeira são encantadores, eles desenvolvem, tem várias oficinas voltadas para a comunidade, né? Mas estão todos convidados e vai ser um prazer receber todos que puderem nos visitar aqui em Cachoeira do Sul, vai ser um prazer receber. Obrigada pela tua participação no Unitesul, Eduardo. E agora nós vamos correr um pouquinho lá para o alto, que nós estamos aqui no Cindy Lojas, neste dia de jornada, e essa musiquinha de fundo aí é o Grupo Maturidade Ativa se apresentando. Vamos assistir um pouquinho, Eduardo? Vamos lá. Vamos lá, por favor.